Existe um ponto silencioso na vida de qualquer pessoa onde tudo parece incerto. Um momento em que o esforço já é grande, o cansaço começa a aparecer, e o resultado ainda não chegou. É exatamente nesse ponto que o futuro começa a ser decidido. Não no início, quando existe motivação e energia. Não quando tudo parece possível, mas naquele trecho invisível do caminho onde quase ninguém quer permanecer. Se você suportar isso, seu futuro muda. Pode parecer uma frase simples, mas ela carrega uma verdade que poucas pessoas realmente vivem. A maioria das pessoas quer transformação, mas não quer o processo que constrói essa transformação. Querem vitória, mas não querem o período onde a vitória ainda não existe. Querem reconhecimento, mas não querem os dias em que ninguém percebe o esforço. É nesse contraste silencioso que os destinos começam a se separar. Existe algo que o mundo raramente ensina com clareza. Grandes resultados quase sempre nascem de períodos longos de incerteza, períodos onde parece que nada está acontecendo, períodos onde você faz tudo certo, e mesmo assim não vê progresso imediato. E é exatamente nesses momentos que a mente começa a testar você. Pensamentos aparecem, dúvidas surgem, uma voz interna começa a perguntar se vale a pena continuar. Essa voz não é barulhenta, ela é calma, lógica e convincente. Ela diz que talvez seja melhor tentar algo mais fácil. Talvez seja melhor esperar o momento perfeito. Talvez seja melhor descansar mais um pouco. E muitas pessoas escutam essa voz e recuam, não porque sejam fracas, mas porque nunca aprenderam a lidar com o desconforto silencioso do crescimento real. Foi estudando histórias de pessoas que mudaram completamente seus destinos, que pensadores como Napoleon Hill perceberam um padrão impressionante. Antes de qualquer grande conquista, existe um período onde a pessoa parece estar andando no escuro. Um período onde o progresso não é visível, onde a validação externa não existe, onde a única coisa que sustenta o movimento é uma decisão interna de continuar. Essa decisão parece pequena quando vista de fora, mas ela carrega uma força gigantesca quando repetida ao longo do tempo. Porque cada vez que você decide suportar o desconforto, algo dentro de você se fortalece. A disciplina deixa de ser apenas uma ação e começa a se tornar identidade. E quando identidade muda, comportamento muda. Quando o comportamento muda, resultados mudam. Muitas pessoas acreditam que o futuro é definido por grandes oportunidades, mas na realidade ele é moldado por pequenas escolhas repetidas em momentos difíceis. Escolhas que ninguém aplaude. Escolhas que muitas vezes ninguém sequer percebe. Escolhas que exigem que você continue mesmo quando tudo dentro de você pede para parar. Existe uma razão pela qual poucas pessoas conseguem sustentar esse nível de compromisso. O cérebro humano é programado para evitar dor e buscar conforto. Ele quer segurança, quer certeza, quer recompensas rápidas. Mas os processos que realmente transformam a vida funcionam de forma diferente. Eles exigem paciência, exigem repetição, exigem a capacidade de continuar sem garantia imediata. É aqui que começa o verdadeiro teste. Não é um teste contra o mundo, é um teste contra a sua própria mente. Porque o mundo pode trazer dificuldades, críticas e obstáculos. Mas o maior desafio sempre acontece dentro. É o momento em que você começa a duvidar do próprio caminho. É o momento em que compara seu progresso com o dos outros. É o momento em que sente que talvez esteja atrasado. Talvez esteja fazendo algo errado. Talvez esteja perdendo tempo. Esses pensamentos são naturais. Todo ser humano passa por eles. A diferença é o que você faz depois que eles aparecem. Algumas pessoas permitem que esses pensamentos definam suas decisões. Outras aprendem a observá-los sem obedecer. E é exatamente essa habilidade que começa a criar uma mentalidade diferente. Uma mentalidade que não depende do humor do dia, que não depende da opinião dos outros, que não depende de resultados imediatos para continuar avançando. Essa mentalidade é construída em silêncio. Não existe um dia específico onde você acorda e percebe que se tornou forte. Existe apenas um acúmulo gradual de resistência emocional. Um fortalecimento quase invisível que acontece enquanto você suporta o processo que poucos suportam. Em algum momento dessa jornada você vai se sentir sozinho. Vai sentir que ninguém entende o que está tentando construir. Vai perceber que algumas pessoas vão criticar sua persistência. Outras vão tentar convencer você a escolher caminhos mais fáceis.
E talvez a parte mais difícil seja aceitar que muitas vezes o reconhecimento só vem depois que o resultado aparece. Antes disso, o esforço é silencioso. A luta é interna. O progresso é lento. É exatamente nesse trecho que o futuro começa a ser decidido. Porque enquanto a maioria abandona, algumas pessoas permanecem. Enquanto muitos procuram distrações, algumas pessoas mantêm o foco. Enquanto outros se conformam com o comum, alguns continuam perseguindo algo maior. Essa diferença parece pequena no início, mas ao longo dos meses e anos ela cria um abismo gigantesco entre quem suportou o processo e quem desistiu antes do tempo. Existe uma ideia poderosa presente em obras como Think and Grow Rich que reforça esse princípio. A persistência é o teste final da fé em um objetivo. Não fé religiosa necessariamente, mas fé na própria visão. Fé na possibilidade de construir algo diferente. Fé na capacidade de se tornar alguém que ainda não existe totalmente. E essa fé não é emocional, ela é prática. Ela se manifesta em ações repetidas, quando a motivação já não está presente. Se você olhar para qualquer pessoa que mudou radicalmente o próprio destino, vai perceber esse padrão. Não foi apenas talento, não foi apenas sorte. Foi uma decisão contínua de suportar períodos difíceis, sem abandonar a direção escolhida. Essa decisão cria algo raro, uma confiança silenciosa que não depende de validação externa. Uma sensação interna de que, independentemente do tempo que leve, o resultado virá. E quando essa confiança começa a crescer, o comportamento muda. Você para de reagir impulsivamente, começa a pensar estrategicamente. Aprende a controlar emoções que antes controlavam você. Aprende a transformar frustração em combustível. Aprende a usar o desconforto como sinal de crescimento. Esse processo não é rápido, não é glamouroso, não é fácil de explicar para outras pessoas, mas ele é profundamente transformador. Chega um momento onde você percebe que já não é a mesma pessoa que começou a jornada. Sua forma de pensar mudou. Sua tolerância ao esforço aumentou. Sua visão de futuro ficou mais clara. E mesmo que os resultados externos ainda estejam em construção, algo essencial já aconteceu. Você se tornou mais forte. Talvez neste exato momento você esteja vivendo um desses períodos decisivos. Talvez esteja trabalhando duro sem ver reconhecimento. Talvez esteja tentando mudar hábitos antigos, enquanto luta contra a própria resistência interna. Talvez esteja construindo algo que ainda parece pequeno demais para justificar tanto esforço. Se isso for verdade, existe algo que você precisa ouvir com clareza. O fato de ser difícil não significa que está errado. Muitas vezes significa exatamente o contrário. Significa que você está atravessando a parte do processo que quase ninguém suporta. E é justamente por isso que suportar esse momento pode mudar completamente o seu futuro. Não existe garantia de tempo. Não existe promessa de facilidade. Existe apenas uma certeza. Quem permanece no caminho tempo suficiente começa a colher resultados que parecem inacreditáveis para quem desistiu antes. E quando esses resultados aparecem, as pessoas costumam dizer que foi sorte. Dizem que foi talento. Dizem que foi oportunidade. Mas você saberá a verdade. Saberá quantos dias silenciosos foram necessários, quantas dúvidas precisaram ser superadas, quantas vezes foi preciso continuar mesmo sem vontade. Essa consciência cria uma identidade nova, uma identidade que não se quebra facilmente, uma identidade que entende que crescimento real exige desconforto real. E agora existe uma pergunta importante que só você pode responder. Você está disposto a suportar o que a maioria evita? Está disposto a continuar quando o entusiasmo desaparecer? Está disposto a manter o foco quando ninguém estiver assistindo? Porque se a resposta for sim, então existe algo poderoso que você precisa lembrar. O futuro não é decidido em momentos extraordinários. Ele é moldado nos dias comuns em que você escolhe não desistir. Se essa mensagem fez sentido para você, escreva nos comentários: eu suporto o processo. Isso não é apenas uma frase. É um compromisso com a pessoa que você está se tornando. Aproveite também para deixar o seu like e se inscrever no canal, porque conteúdos como este existem para lembrar você de algo que o mundo muitas vezes tenta fazer esquecer. Que dentro de você existe uma força capaz de atravessar períodos difíceis e ainda assim continuar avançando. Respire fundo agora.
Pense no caminho que já percorreu. Pense nas batalhas internas que já venceu. Pense nas vezes em que quase desistiu, mas decidiu tentar mais um pouco. Essa decisão, repetida muitas vezes, é o que constrói um futuro diferente. E se você suportar isso, seu futuro muda.